Oi, 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 pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bom, professora Rafaela? Como é que você tá? Boa noite, professor Emanuele, boa noite, Adão Concurseiros. Muito bem, muito obrigada pelo convite. Maravilha, a gente que agradece. Gente, a professora Rafaela, ela é da nossa equipe, né? Ela é do nosso time do Odon Concursos, é nossa professora de Pério, graças a Deus. Ela é incrível. E ela vai falar hoje sobre um assunto muito especial, né? Que é a carreira militar, como é que funciona, todos os processos. Muita gente tem muito interesse nisso, mas tem muitas dúvidas também, né? Não sabe como que é, tudo. E ela, com a experiência dela, toda a experiência incrível dela, ela vai trazer isso para vocês. Seja bem-vinda, né, professora Rafaela? Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente. E é isso, passo a voz para nossa querida professora Rafaela. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês aqui. Bom, então eu vou falar para vocês. Vou começar falando como é o processo seletivo, que muita gente tem dúvida, né? Todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, o processo seletivo. Eu faço parte do Exército, né? Então, eu entrei em 2020 e fiz todo o processo. É um processo longo, é um processo extenso, mas não é um bicho de sete cabeças. É totalmente atingível, certo? Bom, então vamos lá. O processo seletivo, ele é composto por várias fases, certo? Tudo inicia com uma inscrição pela internet, certo? Então, vai abrir o edital, certo? E você vai ter que saber qual que é a sua região militar para você começar a sua inscrição. Aqui em São Paulo, nós somos da segunda região militar. E aí cada um na sua região vai ter que descobrir, né, qual que é a correspondência a qual região. O pessoal tá dando eco aí de vocês? Tá um pouquinho, tá um Vou pouquinho, vou tentar baixar aqui para melhorar. Veja se melhorou para mim, fazendo, por favor. Melhorou, melhorou. Joia. Então, tudo se inicia com uma inscrição pela internet. Você faz a sua inscrição, paga uma taxa, certo? E aí se inicia o processo, tá? Depois da inscrição, vem a prova objetiva, certo? Então, geralmente são questões de múltipla escolha e são questões por especialidade. O requisito mínimo para você entrar é que você seja especialista em alguma área, certo? Eu sou periodontista, mas tem a dentística, tem a endodontia, tem o bucomacilo, enfim, todas as áreas da odontologia, certo? Você pode prestar. E vai ter, então, a prova específica da sua área, certo? Aí, gente, eu não posso falar para vocês quantas questões, como que é a prova, porque isso varia muito de região para região e varia cada ano, entendeu? Então, eu fiz um processo que era de um jeito, o processo do ano passado já foi de outro jeito. Então, assim, tem que ver como que tá no edital, ler certinho. Eu sugiro que vocês imprimam o edital, grifem, né, as partes principais, o conteúdo programático, né, para não ter erro na hora da prova. Mas eu não posso falar para vocês como é essa prova objetiva, porque isso varia muito de região para região e a cada ano, certo? Bom, então, depois da fase objetiva, né, se você passar nessa prova objetiva, tem a fase da entrevista, certo? Então, eles vão perguntar, eles querem te conhecer melhor, né? Se você tem o perfil para seguir uma carreira militar ou não, e fazem várias questões, né? Várias perguntas aí nessa entrevista, para te conhecer melhor, certo? Após essa entrevista, vem uma análise de currículo, certo? E nessa análise de currículo, conta muito se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, se você, né, tem especialização e cursos que você fez depois dessa especialização. Então, no edital, eles vão mostrar quais são os requisitos, né, que vão contar ponto para você pontuar mais e passar nessa fase do processo seletivo, certo? Depois
dessa análise curricular, se você passar nessa fase, vem a inspeção de saúde. No edital, vem uma lista de exames que você tem que fazer previamente. Eu sugiro que vocês comecem, né, já a pesquisar, quem tem interesse, onde faz esses exames, já começa a agendar os exames. Só que não pode agendar muito antes, porque tem uma data limite para alguns exames, né? Você tem que fazer num período de tempo específico, um pouco antes ali da entrega desses documentos, certo? Então, eu sugiro que vocês já pesquisem quais os requisitos também no edital que eles pedem. Tem que fazer algumas radiografias, tem que fazer avaliação odontológica, tem que fazer várias avaliações, então eu sugiro que vocês vão pesquisando já, né? Como fazer, né? Para não chegar perto do dia e não ter nenhum exame feito, certo? E isso é uma questão que acaba eliminando muita gente, porque as pessoas acabam não se programando no tempo certo e acabam esquecendo de levar exame e acha que essa fase não é uma fase tão importante assim, mas realmente tem que estar tudo certinho nessa fase, tá? E como todas as outras. Depois dessa inspeção de saúde, né? Tem o temido teste de aptidão físico, que é o TAF, chamado TAF. Como que é esse TAF? O TAF, gente, nada mais é do que uma série de exercícios que são pedidos ali no edital. Geralmente, são uma corrida de 12 minutos, você tem que ser apto para correr por 12 minutos, certo? E quanto mais você correr, maior vai ser a sua pontuação, certo? Quanto maior a quilometragem, maior vai ser a sua pontuação, certo? Além disso, geralmente tem a flexão de braços, certo? E para a mulher, geralmente, eles deixam colocar o joelho no chão para apoiar, fazer a flexão, para ajudar, né, um pouquinho mais. E homens já tem que fazer a flexão sem apoiar o joelho, certo? E aí, dependendo da sua idade, eles vão contar mais ou menos qual que vai ser sua pontuação, certo? Então, isso tá tudo no edital e varia também de uma região para outra, então não vou entrar em detalhes nesse quesito, certo? E, além disso, tem os abdominais, certo? Então, tem uma série de abdominais que você tem que estar apto a fazer naquele momento. Então, esses são os 3 exercícios que você precisa fazer para passar no TAF, certo? Parece simples, mas tem muita gente que não se programa para isso, certo? E acaba reprovando no TAF. Vai bem em todas as etapas, entrega toda a documentação, passa na avaliação de saúde, mas chega no TAF e acaba se surpreendendo, certo? Porque você tem que ter já um preparo mínimo, né? Um mínimo preparo físico para fazer esse teste físico, certo? Então, é uma fase muito importante. Rafa, tem muita gente, inclusive, que tem muito na cabeça assim que não, que eu faço academia, eu treino todos os dias, vai dar certo, mas essa pessoa às vezes não tem uma certa aptidão para exercícios aeróbicos. Coloca ela para correr 2 km, 12 minutos, né, em tantos quilômetros, e ela não consegue, né? Tanto não que consegue. Passa mal, tem muita gente que acontece certas situações, né? A pessoa acha que tem um preparo físico e não tem, né? Muito importante você falar isso, dessa preparação física. Exatamente, tem que se preparar mesmo. Em algumas regiões, ou em alguns anos, eu já ouvi que eles deram uma segunda chance para o TAF. Então, se a pessoa não foi bem, eles dão uma segunda chance. Mas isso não é assim, a gente não pode contar com isso, porque pode ser que chegue na hora, eles não dão segunda chance e essa era a única chance que a gente tinha e a gente jogou pro alto, entendeu? Então, é melhor se preparar antes. Bom, basicamente o TAF é isso. Depois vem uma documentação, a entrega de documentações complementares, né? Se você passar nessa fase, aí você tem que entregar vários documentos como certidões negativas que você consegue imprimir do site, de receita, sabe? É uma fase assim, o pessoal também acaba acaba esquecendo de imprimir documento, enfim, e isso você já
rodou por bobeira, né? Então, é muito importante ler, grifar cada documento que é pedido para entregar, para não ter nenhuma surpresa, certo? Depois que você passou dessa fase, praticamente você tá dentro, certo? Só que aí vem a escolha da guarnição, né? Quanto maior a sua pontuação em todas essas fases, tem uma soma em cada fase, né? Então, eles vão somando, né, sua pontuação em cada fase, e isso vai gerar uma pontuação final, certo? E aí você, na minha região militar, foi assim, eu escolhi a região que eu poderia servir, porque eu fiquei em primeiro lugar. Então, eu escolhi a cidade que eu tô hoje, né, que era mais próxima da cidade onde eu morava, e aí eu pude escolher. Então, quanto melhor você faz na prova objetiva, entrega de documentos, inspeção de saúde, no TAF, quanto mais você pontuar nessas fases, mais melhor você consegue escolher a guarnição que você vai servir, tá? Isso eu tô falando aqui para São Paulo, para o Sudeste, tá? Eu não sei como seria nas outras regiões. Aí a gente tem que dar uma lida no edital. Inclusive, se surgir alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida de alguma outra região, eu posso tentar entrar em contato com pessoas que são de outras regiões para tentar solucionar essa dúvida para vocês. Rafa, a Rayane perguntou assim: cheguei um pouco atrasada, precisa ser especialista? Então, Rayane, era o que exatamente a professora Rafaela estava falando. Ela está falando especificamente também do Exército e tudo mais. O Exército e a Aeronáutica, ele tem como regra realmente que tem que ser especialista. A Marinha, ela abre para especialidade, mas ela coloca um adendo no edital que diz assim: caso você não seja especialista e você passe para especialista, a corporação te dá a especialização dentro da Marinha. Mas a Marinha é a única que isso é possível. As outras não são possíveis. Você realmente tem que ser especialista. E a Marinha, você tem que prestar para uma especialidade específica. Então, se abriu, por exemplo, dentística, estomato, você tem que escolher uma das duas. E aí você tem que fazer realmente como se você fosse a especialista. Mas caso você passe, né? Se você passar na frente de todos os especialistas, conseguir isso, a Marinha, ela se dispõe a dar essa especialização lá dentro. Mas ela é a única. As outras todas têm que ser exclusivamente especialistas já com título, tá bom, Reni? Perfeito, é isso mesmo. No Exército, a gente tem que ter a especialidade, é um pré-requisito para iniciar a inscrição, na verdade, certo? Um detalhe importante que eu esqueci de falar é que há 2 tipos de concurso. Tem o concurso para oficial técnico temporário e tem o concurso para oficial de carreira, certo? Eu prestei o oficial temporário, tá? Porque eu queria conhecer, na verdade, como que era a rotina, né? Como funcionava, para depois decidir se eu ia prestar o de carreira ou não, certo? Mas são 2 concursos independentes, tá? Se eu entrar no temporário, é mais fácil entrar no de carreira? Não, você vai ter que prestar o concurso tudo de novo, tudo do zero, concorrer com todo mundo sem distinção, sem diferença, tá? Então, eu prestei o concurso temporário, certo? O temporário você pode ficar até 8 anos, mas tem um tempo mínimo, depois que você entra, você tem que ficar um tempo mínimo, certo? Porque você se comprometeu, né, a entrar, enfim, então você tem um tempo, se eu não me engano, são 8 meses que você tem que ficar ali, certo? Você não pode sair antes disso, tá? Então, se você entrou, tem que saber que tem que cumprir um tempo mínimo, certo? Você pode, se você não se identificar depois disso, né, você pode sair, não tem problema nenhum. Quem mais eu ia falar para vocês? Bom, a atuação. Onde que atua o dentista do Exército? O dentista do Exército, ele pode atuar tanto em quartel, quanto em posto de saúde, certo? O posto de saúde militar, tá? Ou em um hospital militar, certo? Então, no quartel vai haver uma formação sanitária, certo? Que é uma equipe mínima ali de saúde. No quartel que eu tô, tem 2 dentistas, 2 médicos, técnico em enfermagem, enfermeiro, certo? É basicamente isso. E cada um faz sua escala, que é de período integral. Já em posto de saúde,
tem mais profissionais. Então, a escala é diferente, né? A rotina é diferente, o tempo de atendimento é diferente. Aí, eu não posso falar para vocês como que é o dentista do posto de saúde, porque eu não trabalho no posto de saúde, mas eu sei falar que são mais especialidades, né? Já é um pouquinho diferente. E também é um pouquinho mais diferente de um hospital militar, certo? Que aí a escala é bem maior, tem muitos profissionais, enfim. Então, você pode trabalhar tem essas 3 áreas de atuação, tá? Em quartel, em posto de saúde militar ou em hospital militar. Quem mais que eu ia falar para vocês? A rotina. Deixa eu Pode falar. dar fazer um adendo aqui, né? Com relação à Marinha, também tem 2 tipos de concurso, só que ao invés de temporário, a gente chama de voluntários lá. E aí também são 8 anos, tá? Abrem 2 concursos para a Marinha no ano. Um geralmente no fim do ano, abre o temporário, e no meio do ano abre o oficial. E aí são bem diferentes, não só por conta desse limite, mas também por conta da prova. A prova de temporário, ele só cai basicamente conhecimentos navais, isso para a Marinha, estou citando. Então, não vai cair odontologia, não vai cair SUS, você só vai ter conhecimento das coisas realmente, das designações navais que você tem. Já o de oficial, que é o mais concorrido, você tem sim todo aquele processo que eu citei sobre a especialidade nesse de oficial, né? E aí você tem a prova realmente com odontologia. Quase não cai conhecimentos navais, tem essa grande diferença. Só para também situar eles com relação a isso. No processo temporário e no processo de carreira, né, que a gente chama do Exército, a única diferença assim, que eu percebi, que eu peguei as 2 provas que eu percebi, foi em relação à quantidade de questões. A de carreira é muito mais questões comparado com a temporária, né? E a complexidade das questões também. Então, eu percebi essa pequena diferença. Fora isso, eram basicamente as mesmas etapas, tá? Mas tudo isso, de novo, tem que ser batido no edital, tem que ser lido, né? Tem que ser revisado para não ter nenhuma surpresa. Vou falar um pouquinho. Se vocês têm alguma pergunta, gente, se quiserem, vão mandando aí. Eu estou falando assim, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de processo, um pouquinho de rotina, né? Para ir situando vocês no assunto. Quanto à rotina, né? Depois que você entrou nesse processo, você tem que saber que você não vai ser só dentista. Aí você se torna militar e você tem outras obrigações militares também. Então, isso é muito importante antes da gente prestar esse tipo de prova, porque você tem obrigações dentro do Exército que devem ser cumpridas, certo? Então, tem gente que acha que vai entrar e só vai atender e vai embora, e não é assim, certo? Nós temos muitas outras atividades do meio militar, então tem que ter isso em mente, certo? Antes de prestar esse tipo de prova. Primeiro, a gente passa por um estágio de adaptação para conhecer como que é a rotina militar. Quanto à altura, né? A Rayane está perguntando. Tem uma altura mínima, se eu não me engano, para mulheres é 1,65 m. Mas eu vou confirmar com você, tá? Depois os editais que tá vindo até menos, viu, Rafa? O edital, se eu não me engano, do ano passado, não exatamente dessas 3 carreiras, mas se eu não me engano foi a PM São Paulo, ele colocou, ou foi PM São Paulo ou foi PM Goiás. Ele colocou o limite de 1,58 a altura mínima. E idade também mínima, né, que está ali girando em torno de 32 a 35 anos entre eles. Além disso, alguns editais estão cobrando, inclusive, IMC agora. O limite de IMC, você acredita? Meu Deus. Então, sério, a PM no ano passado, né, 2022, cobrou IMC. Eu achei mas regras do edital, né? Pois é. Quanto à idade que você comentou, para o Exército, tanto para o temporário quanto de carreira, são 32 anos. Uhum. Então, é o máximo, pelo menos para a mulher. Posso dar uma pesquisadinha para homem também, mas que eu me lembre é 32 anos. Aí depois a gente passa, então, para um estágio de adaptação, certo? A vida
militar, a rotina militar. Temos uma fase de um campo básico. A gente passa por ações sociais, não trabalha só dentro do quartel, a gente faz trabalhos também fora do quartel por ações cívico-sociais. Aprende noções de administração de clínica, certo? Coisas que em outros lugares talvez a gente não aprenderia, né? Quem não tem consultório particular ou nunca teve consultório particular, às vezes no começo fica um pouco perdida, mas a gente vai tendo essa noção ao longo, porque é o dentista que vai administrar a parte da clínica odontológica, então desde estoque de material até compra de material, enfim, toda a organização, na maior parte dos quartéis ou dos postos de guarnição, são os dentistas que fazem, então a gente acaba desenvolvendo essa habilidade de gestão de clínica, e isso é muito legal. Maravilha. Temos também o TFM todo dia, que é um período ali de exercícios físicos, né? Então isso varia de guarnição para guarnição, mas toda guarnição tem que eu digo que varia no horário, né? Mas toda guarnição tem esse tempo que é destinado só para atividades físicas. Legal. E quanto aos benefícios? No caso, você para o trabalho e vai fazer atividade física. Exatamente. Nossa, incrível. Exatamente. Era a forma que eu encontraria para finalmente entrar na minha vida fitness, porque exatamente. se eu for assim, mandando, vá fazer, eu não vou. Exatamente. É o único trabalho que paga você para você ser fitness, então. Incrível. Então, não tem desculpa, tem que fazer, certo? E quanto aos benefícios, então nós temos férias, geralmente é 2 vezes ao ano, de 20 dias. Pode variar de região para região, mas aqui no estado de São Paulo é assim. 13º, temos um auxílio em dinheiro que é para comprar o fardamento de tempos em tempos, certo? Além da estabilidade, né? Mesmo que você fique os 8 anos, você não preste concurso de carreira, mas mesmo que você fique esses 8 anos, você tem ali uma certa estabilidade. E para profissionais de saúde, também, se não me engano, para profissionais da área da educação, professores, tem a possibilidade de ter um segundo emprego, desde que seja compatível com a carga horária do lugar onde você está, certo? A idade máxima para o Exército é 32 anos. Eu não sei se a professora Emanuele sabe falar para as outras... É isso mesmo, 32 anos. No máximo que tá girando é 35, mas tem bastante tempo que não sai um de 35, viu? Tá ali em 32 mesmo. Inclusive, é uma coisa que o pessoal reclama muito. Toda vez que a gente tá postando o edital, o povo fala: nossa, 32 anos, eu tenho 35. Como assim as pessoas estão dizendo que eu não tenho capacidade? Porque eu tenho 35, a pessoa não tem capacidade mais de atuar. Então, eles ficam muito revoltados com isso, né? Olha, o Lucas está dizendo que passou, que vai incorporar daqui a 20 dias. Parabéns, Lucas! Parabéns, Lucas! Guerreiro! Você. Conta aí pra gente qual que é a sua especialidade e para onde você vai, o que você vai fazer depois. Bom, aqui em São Paulo, perguntaram também quais os locais, né? Aí, gente, tem vários lugares, certo? Em São Paulo tem aqui em Itu, que é onde eu tô, tem em Pirassununga, tem em Campinas, tem na cidade de São Paulo, Bauru, se não me engano, tem Barueri, Osasco, enfim, tem uma infinidade. Se você entra no site da 2ª Região Militar, lá tem a relação de todas as cidades que tem guarnição e que tem dentista, aí você pode dar uma pesquisadinha, tá? Mas tem muitos lugares. Endodontia. Legal, parabéns. Muito Interior de Santa Catarina, arrasou. Feliz parabéns, por você, muito legal. Parabéns, começando 2023 com o pé direito aí, né? Exatamente. Bom, gente, e o que eu tinha para falar para vocês é isso. Se vocês já tiverem alguma dúvida, mandem aqui para a gente tentar resolver. E eu queria finalizar falando para vocês que é muito legal que vocês se dediquem, se é isso que vocês querem, se dediquem, debrucem nos livros, né? Eles dão geralmente a bibliografia que eles vão usar, então fica muito mais fácil, né, para a gente estudar.
Não vou falar que é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças, tá? É um processo que se inicia no meio de, pelo menos aqui em São Paulo, se inicia no meio do ano e vai terminar só em dezembro, né? O começo de janeiro. Então, se é isso que vocês querem, se dediquem, porque lá a gente aprende muitas outras habilidades, além de ser dentista, né? Como trabalho em equipe, desenvolvimento de outras habilidades, né? Como citei aqui no decorrer da live. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado e se tiver alguma dúvida, mandem aqui pra gente. Tem duas, Rafa. Tem novamente sobre a altura mínima e sobre a necessidade dos títulos, né? Que realmente o pessoal pega bastante. Tem muita gente, inclusive, não só para os militares, mas tem muita gente que deixa de prestar concurso porque diz, não tenho chance porque não tenho mestrado, doutorado. Você acredita? Muita gente tem isso na cabeça, viu? Não, não. O requisito mínimo, o requisito básico é a especialidade. Então, se você já tem, você presta, porque muita gente que tem mestrado e doutorado acaba esquecendo de levar a documentação, não passa no TAF, então isso, assim, é lógico, né? Se você tiver, conta mais ponto, mas a gente não pode colocar isso como um impedimento para a gente prestar. E a altura, que acho que foi a Jéssica que perguntou. Se eu não me engano, eu vou confirmar, mas se eu não me engano é 1,65 m para mulheres, tá? Mas eu vou confirmar e vou te mandar aqui certinho. Show, maravilha. Mais alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no direct que eu encaminho para a professora Rafaela e a gente responde diretamente para você. Eu queria aproveitar esse momento final para convidar todos vocês para a nossa Odontoclass, que vai rolar do dia 16 ao dia 18 de janeiro agora. As inscrições já estão abertas, é totalmente gratuito. Vão ser 3 aulas incríveis com 3 dos nossos professores. E lá vocês vão aprender, né, realmente como resolver as questões que vão te acelerar realmente a sua aprovação, tá? De 16 a 18 de janeiro, as inscrições já estão lá, tá no link da nossa bio, tá? Você pode entrar lá e já se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp e aguardar que as aulas vão ser incríveis, tá bom? Tem uma outra pergunta. Qual a média salarial aqui em São Paulo? Certo. A média salarial, na verdade, não é por região, e sim é por patente, na verdade, né? A gente entra aspirante, um detalhe que eu acabei esquecendo de falar durante a live. A gente entra, se é o concurso temporário, a gente entra aspirante, depois a gente é promovido a segundo tenente e depois a primeiro tenente, certo? Mas logo no começo a gente já consegue aí ganhar por volta de uns 6.500, 7 mil reais. Então, essa é mais ou menos a média salarial. E aí, conforme você vai sendo promovido, um temporário, o máximo que pode chegar é até primeiro tenente, tá? É o que os 8 anos permitem. Mas a média salarial é mais ou menos essa. E qual que foi a outra pergunta dela? Quantas vagas? Gente, a gente não consegue prever a quantidade de vagas. Isso vai ser divulgado depois que você terminou todo o processo. Aí eles vão falar quantas vagas tem. Então, não se prendam a isso, tá? Só prestem. Com relação à vaga de edital em si, você também só tem como ter noção quando abre o edital, que aí você vai saber para qual especialidade abriu, quantas vagas abriram, né? E, exatamente. Rafa, esse salário que você falou de 6 mil é o de temporário. O de oficial, ele costuma ser maior? O oficial, na verdade, você costuma ser mais ou menos a mesma coisa. Só que você é promovido depois de primeiro tenente a capitão, depois a major, e isso aí vai aumentando, entendeu? Então, é um salário, assim, inicial de 6,5, e depois isso vai aumentando conforme você vai sendo graduado. Maravilha, então. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Como eu disse, qualquer coisa vocês mandam lá no direct, tá? Queria agradecer a presença da professora Rafaela. Muito obrigada. Amanhã a gente vai estar divulgando todos os nossos professores. Rafaela, como eu falei no início da live, ela é nossa professora de periodontia, graças a Deus, muito boa. Estou muito feliz de ter você na equipe, Rafaela. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela presença de todos. E o horário da Odontoclass
Dia 16, 17, 18, sempre às 8 a gente vai liberar a aula, tá bom? Sempre às 8 da noite. E aí lá no nosso link da bio você pode ter acesso a todas as informações, entrar para o grupo do WhatsApp, que só no grupo do WhatsApp que você vai receber o link para ter acesso à aula, tá bom? Então não deixe de entrar. É isso, pessoal. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada, Rafaela. Obrigada pela audiência de agradeço. Muito vocês. obrigada. Essa live vai ficar salva lá no nosso Instagram. A gente também vai subir ela no YouTube. Muito, muito, muito obrigada e tenham todos uma ótima noite. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.